janeiro 27, Êxodo 13. Deus diz a Moisés: eu quero que você consagre para mim todo o primogênito de todos, dos homens e dos animais. Todo primeiro fruto é meu. O primeiro filho era o responsável pela descendência, né? Era aquele que tinha a responsabilidade de continuar a linhagem. Então, quando você o consagrava a Deus, era como se você reconhecesse que Adonai, o Senhor, é o Senhor da vida e é o responsável pela continuidade do povo. Aí Moisés diz ao povo: quando nós chegarmos na terra dos cananeus, heveus, heteus, jebuseus, amorreus, terra que Deus jurou aos nossos antepassados que daria a descendência deles, que são vocês, a terra de vida, onde mana leite e mel. Neste mês de Aviv, que é Nissan, né? Quando se comemora a Páscoa, o calendário judaico, ele é um calendário agrícola e diferente do nosso. É um calendário lunar, não é solar. Ele depende do ciclo da lua. Então ele é totalmente diferente do nosso. Por isso que as datas das festas caem cada ano num dia diferente, né? Entre assim, por exemplo, esse mês seria entre março e abril, depois entre abril e maio, e assim vai em diante. É diferente. Aí Deus está falando para eles: nesse mês, que seria o primeiro, né, o Nissan, guardarás este rito, este culto, que era a festa dos pães asmos, pães sem fermento. Comerás pães sem fermento 7 dias, e no 7º dia farás uma festa ao Senhor, né, a Adonai. Não, nem olharás para fermento, nem terás fermento em casa, que o fermento aqui já simboliza mesmo o Egito, né, a mistura, a coisa ruim. Não haverá fermento em tua casa, e dirás ao teu filho: estou fazendo isso para me lembrar o que Deus fez a mim. Era como para não esquecer, né, para lembrar. E isto será por sinal na tua mão e como lembrança entre teus olhos, para que lembres da ordem, né, da Torá também, de teu Deus, que tirou você da escravidão com mão forte, que atos potentosos, atos de poder. Foi assim que Deus tirou o povo da escravidão, e é assim que ele nos tira das garras de Satã. E quando Adonai, o Senhor, te colocar na terra, como disse Jurou aos teus pais que faria, separarás. Separar na Bíblia é santificar. Separar para o Senhor, santificar, separar para o Senhor. É uma coisa só consagrada a Deus. Está separada, consagrada a Deus. Separarás para o Senhor o primeiro fruto, o primeiro filho macho que abrir o ventre materno, tanto de seres humanos quanto de animais. Mas não é para sacrificá-los, como faziam alguns povos lá em Canaã, né? E ainda hoje fazem os adeptos da religião de Satã. Satã tem religião, né? O satanismo, e eles fazem sacrifício com crianças vivas. Muitas das crianças que desaparecem são pegas para rituais macabros, em que são oferecidas a Satã. Muitas crianças que desaparecem é por este motivo. Porque em Israel não se permitia o sacrifício de seres humanos por Deus, né? Deus não permitia isso. Porque Deus, nosso Deus, Adonai, Hashem, o Senhor, Ele é Deus de vida, Ele não é Deus de morte. Ele é Deus da vida, então Ele não vai mandar sacrificar criancinha, né? Nem o primeiro filho. O primeiro filho era consagração, era como dissesse: não, nós queremos realmente que o Senhor é Deus e nós queremos colocar nossa família, nossa descendência nas mãos do Senhor. Por isso, irás resgatá-lo, resgate e pagar, né, pela vida dele. Porque uma vez que ele era consagrado, para tê-lo de volta você tinha que pagar. Toda a história nossa do plano de Deus gira em torno dessa questão do resgate, do pagamento. O verbo no hebraico, shalom, lechalim, lehashlim, tudo isso tem a ver com essa questão da escravidão, do resgate, do pagamento. E mais tarde a gente vai tentar explicar, tá? Então você vai resgatá-lo, o primogênito que você consagrou a mim, né? E vai pagar. E no futuro, quando o teu filho te perguntar por que isso, qual é o significado disso, você vai responder: para lembrar
que o Senhor, Adonai, nos tirou com mão forte da escravidão. Porque Faraó não queria nos libertar e por isso Adonai, o Senhor, matou todos os primogênitos do Egito, mas resgatou, comprou, pagou, salvou todos os primogênitos de Israel. Por isso, eu sacrifico os primogênitos dos animais, mas os primogênitos de meus filhos eu resgato. Os animais aí, no caso, os primogênitos dos animais estariam no lugar dos primogênitos do Faraó, né? Do povo do Egito, daqueles que não são de Deus. Porque Adonai, o Senhor, nos tirou da escravidão com mão forte. Sempre, o tempo todo, Deus está lembrando isso. Eu sou o Deus que tirei vocês do Egito, ou seja, eu sou aquele que libertei você da escravidão. Não esquece isso. Não esquece. Agora, eles vão tentar aprender a ser livres. Isso aqui é difícil. Eles viveram a vida inteira na escravidão. Eles não sabiam o que era uma vida de liberdade. A vida da escravidão é dura, mas ela tem um lado bom. Qual é o lado bom? É o comodismo, é a segurança. Você não precisa se preocupar com nada, porque está tudo pronto, né? Você só rala, trabalha pra caramba, aí a gente dá um prato de comida. Aí te dá um lugar para você dormir. Quando você é livre, mas você tem que procurar a sua subsistência, né? E tem vários obstáculos no caminho. Tudo tem lado bom e lado ruim. Tudo tem dois lados. Então vamos ver agora como é que foi o princípio da vida desse povo. Quando tirou o povo do Egito, Deus não os fez caminhar pelo caminho mais curto, que era a terra dos filisteus, ali pela beirada, né? Pela margem do Mediterrâneo. Que hoje seria, vamos dizer, a faixa de Gaza, né? Aquela parte lá perto do Mediterrâneo, que era o caminho mais curto. Mas Deus não fez isso. Deus sabia que diante das lutas que viriam, o povo poderia desanimar e querer voltar. Porque muitos fazem isso. No primeiro obstáculo, ele, não quero isso não, eu prefiro ficar lá do jeito que eu estava, tá muito bom. Mesmo com todo problema, mas eu pelo menos tinha isso, tinha aquilo outro. Não tinha que ficar encarando nessa incerteza. Porque a vida de dependência a Deus é uma vida de dependência de Deus. A nossa segurança, quando você depende de Deus, é Deus. E nós somos muito acostumados a achar que o ter, né, você ter bens, ter dinheiro, ter trabalho, ter emprego, faz você ter segurança. Então você, quando tem isso tudo, é por isso que Jesus falou depois, é muito difícil muitos ricos entrarem no reino dos céus. Por quê? Porque ele se acha seguro. Não é a falta de riqueza em si, ele se acha seguro, ele acha que não precisa de Deus. Então, não coloca a confiança dele em Deus, coloca no dinheiro. Mas quando você, numa situação como essa que depende totalmente de Deus, você depende mesmo de Deus, você tem que ter fé. O verbo Yamim, né, no hebraico, tem um significado também de firmeza, estabilidade, o verbo confiar, crer. Você, quando confia, você põe a sua estabilidade, a sua firmeza ali. Então, a minha estabilidade é Deus. Ele que vai tomar conta de mim. Só que eles tinham vivido a vida toda numa vida diferente, como nós antes de nos convertermos, de fazermos techuvá, né? De nos arrependermos da nossa vida passada e procurarmos ter uma vida nova. A vida nova é difícil, nós não estamos acostumados. É tudo novo, é tudo diferente. E não foi diferente com o povo. Israel saiu bem armado do Egito e Deus os fez ir pelo caminho mais longo, dando a volta perto do Mar Vermelho, para demorar e eles terem tempo de amadurecer, aprender a viver livre antes de chegarem em Haaretz, a terra prometida. Gente, a gente tem que aprender a viver no reino dos céus aqui na terra. Porque quando for implantado o reino dos céus, a gente tem que estar preparado para viver dentro do reino dos céus.
Uma pessoa que não passa por esses problemas, que não enfrenta os obstáculos, que não sabe como é que não tem experiência, como que ela vai conviver num lugar onde todo mundo se dá bem, onde todo mundo é humilde, onde todo mundo procura ajudar o outro? Ela não vai viver bem ali, ela vai destoar na história. Vai ser uma dissonância, uma nota dissonante. Então, a gente precisa realmente ter essa aprendizagem. Essa aprendizagem, ela normalmente se dá no deserto, no sofrimento, né? Quando nós precisamos depender completamente de Deus, totalmente. Como esses homens estavam, homens e mulheres e crianças, todo mundo dependendo completamente de Deus e só de Deus. Eles saíram armados do Egito e Moisés levou com ele os ossos de José, que tinha feito os antepassados do povo prometer que quando Deus interviesse e os tirasse dali, porque José era profeta também, ele sabia que Deus havia tirado. Ele já devia ter ouvido também aquela história, lembra? Que o Abraão teve um sonho, que Deus falou para ele que o povo dele, a descendência dele serviria 400 anos. Ele deve ter contado, e depois seria liberto. Então, quando Abraão falou para Isaac, Isaac falou para Jacó, Jacó foi falando, e todo mundo foi contando para o outro, né? Eles sabiam dessa história. E José falou, quando Deus intervier e tirar vocês daqui do Egito e levar vocês para Haeretz, para a terra que ele jurou aos nossos antepassados, por favor, levem meus ossos. E Moisés carregou os ossos de José, que ele queria ser enterrado lá, em Canaã, onde os pais dele, né, Jacó tinha vivido. Aí eles saíram, né, de Sucot. Sucot quer dizer tenda, né? Tabernáculo, que tinha sido a terra onde o Jacob tinha morado também, né? Ele tinha morado um tempão ali. E foram acampar no deserto. E Adonai, o Senhor, ia na frente deles, de dia como uma nuvem, e de noite como um fogo. E eles podiam caminhar sempre. Eles estavam no deserto. Deserto de dia, aquele sol escaldante. Então Deus providenciava uma nuvem para ficar fresquinho e eles poderem caminhar. De noite no deserto é um frio danado. Então Deus providenciava um fogo para esquentá-los. E eles nunca precisavam parar. Era só caminhar. Eles só paravam quando a nuvem parava. E aí a gente vai ver isso no próximo capítulo.